Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mergulhando na Reforma Íntima. Eu sou a Carolina e hoje nós vamos abrir uma conversa que mexe em um daqueles pontos onde a nossa pele espiritual é mais fina. Felipe, meu amigo, me diz uma coisa. Você já teve aquele dia em que um simples olhar atravessado, um e-mail que não começou com bom dia, ou um comentário sem maldade de um colega de trabalho pareceu muito maior do que realmente era? Como se aquilo tocasse diretamente o nosso valor? Oi, Carol. Eu estaria mentindo descaradamente se dissesse que não. E o pior é que a gente quase nunca assume isso, né? A gente veste aquela capa de maturidade, mas por dentro, aquela frase mal colocada fica rodando na nossa cabeça como um disco arranhado. É exatamente sobre essa fragilidade extrema que Hermance Dufour nos convida a refletir no capítulo 17 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, com o título cirúrgico. Por que melindramos? Esse título é o espelho desconfortável, Felipe. E a irmã se começa fazendo uma distinção que eu acho libertadora, porque ela não nos propõe uma anestesia emocional, uma passividade covarde diante da vida. Ela explica que existe a ofensa natural, aquela que vem do nosso instinto de preservação, do nosso senso de justiça. Se você é assaltado na rua, se presencia uma agressão, ou se alguém que te conhece bem faz um julgamento profundamente injusto a seu respeito, é natural e saudável sentir indignação. É a sua mente sinalizando um perigo, delimitando uma fronteira de dignidade. Perfeito. O problema não é a reação de defesa, que é legítima. O problema é quando essa sensibilidade adoece e vira o melindre. E o melindre, Carol, é uma reação adoecida da sensibilidade. É quando a gente pega um fato minúsculo, sei lá, um familiar que esqueceu de nos avisar sobre um plano simples, ou o colega de centro espírita que não nos indicou para coordenar uma tarefa e projeta nisso uma rejeição monumental. A gente fantasia, amplifica e começa a ruminar. Ruminar, essa é a palavra exata. E a imagem que a irmã se usa para classificar essa ruminação mental é perfeita. Ela chama a mágoa de o colesterol da alma. Pensa nisso, Felipe. Assim como o colesterol físico vai se acumulando silenciosamente nas artérias, obstruindo o fluxo sanguíneo até causar um colapso, a mágoa que a gente carrega dia após dia vai entupindo as nossas vias afetivas. A gente vai perdendo a capacidade de amar, de confiar, de fluir com a vida, porque o canal do sentimento está congestionado por velhas ofensas guardadas. Colesterol da alma. Essa analogia vai ficar gravada na minha mente, Carol. Porque o colesterol você não sente entupindo na hora, mas ele está lá, cobrando um preço altíssimo do organismo. E de onde vem essa gordura espiritual que entope a nossa alma? A chave evangélica que a irmã se traz está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9, onde um espírito protetor fala sobre a cólera. Ele diz com todas as letras: as nossas impaciências, mesmo aquelas que nascem de contrariedades pueris, bobas, decorrem da importância que cada um de nós dá à sua própria personalidade. Na raiz do melindre, Carol, está o orgulho. O orgulho ferido. E é tão importante a gente desmistificar o orgulho aqui, Felipe. Porque a gente costuma achar que orgulhoso é só aquele sujeito arrogante, que fala alto, que se gaba de conquistas materiais. Mas o orgulho é muito sutil. Ele se manifesta como uma expectativa secreta de que o mundo e as pessoas girem ao redor do nosso roteiro pessoal. É a criação de direitos imaginários. A gente acha intimamente que tem o direito de nunca ser esquecido, de nunca ser contrariado, de que todos deveriam agir exatamente como a gente planejou. Direitos imaginários. Nós somos especialistas em redigir essa constituição invisível de privilégios íntimos, não é? Fulano deveria saber que eu não gosto disso. Ciclana tinha a obrigação de me agradecer de tal forma. Quando a realidade rasga esse nosso papel de direitos imaginários, a nossa reação é o melindre. A contrariedade vira uma ofensa pessoal. E a verdade é que a contrariedade é a grande pedagogia da vida. Ela mostra com precisão matemática onde a nossa alma ainda quer controlar o universo, Carol.
E é fascinante ver como esse orgulho se disfarça, Felipe. Muitas vezes ele se esconde atrás de uma aparente fragilidade, a nossa necessidade desesperada de aprovação. A gente acha que é humilde porque se importa com o que os outros pensam, mas na verdade a necessidade de aprovação é o orgulho que teme ser desmascarado. À luz da psicologia espiritual de Joana de Ângeles, podemos compreender o melindre como sinal de infantilidade psicológica e espiritual. A alma ainda dependente de validação externa, que sofre quando não é confirmada como gostaria. Se o elogio falta ou se surge uma discordância, o castelo de areia do ego desmorona. É aquela velha dependência do aplauso para nos sentirmos seguros, né? Se a minha paz depende do que você pensa sobre mim, eu virei seu refém. E para tentar evitar essa dor da desaprovação, a gente desenvolve o que a irmã se chama de neurose de controle. É aquela tentativa exaustiva e inútil de arquitetar o ambiente, as pessoas e as conversas para que nada, absolutamente nada, nos contrarie. É o vício de não ser contrariado. E a irmã se classifica muito bem as 3 faces desse drama que nós vivemos, Carol. Sim, ela traça 3 perfis muito comuns que a gente consegue identificar facilmente, inclusive em nós mesmos. O primeiro é o contrariado crônico. É aquele espírito que parece que já reencarnou insatisfeito. Ele traz na aura um clima de revolta silenciosa contra a própria vida, contra as circunstâncias do seu destino, e nada do que os outros façam é bom o suficiente. O segundo é o colecionador de problemas, aquele que vive na paranoia de tentar prever e controlar tudo, transformando qualquer fato natural da existência em uma preocupação monumental. E o terceiro é o adulto frustrado. O adulto frustrado, em alguns casos, pode ser aquela criança que cresceu com pouca experiência de frustração, onde os limites foram apagados pelos pais. O indivíduo cresce sem musculatura emocional para lidar com as negativas. Aí, quando o mundo real diz um não para ele, seja no casamento, no trabalho ou na casa espírita, ele se comporta com extrema dificuldade para aceitar, agindo com uma fragilidade desproporcional. Exatamente. E o mais triste, Felipe, é que o melindrado vive em um duplo padrão moral que é uma verdadeira armadilha do ego. Nós somos extremamente rápidos e ácidos para notar a falha do outro. A gente critica sob o pretexto de estar ajudando, de estar sendo realista. Mas, quando a menor observação é feita sobre a nossa conduta, a gente se arma, se defende e se melindra na hora. É um erro duplo. Somos severos para cobrar e frágeis para receber limites. Essa contradição é dolorosa, Carol. E é aqui que entra aquela receita moral extraordinária de André Luiz, no livro Respostas da Vida, psicografado pelo Chico Xavier. No capítulo 27, intitulado Pacificar, ele sintetiza tudo em 4 palavras muito simples, mas profundas. Não critique, auxilie. André Luiz não está dizendo para a gente ficar cego diante do erro alheio. O discernimento continua lá. Mas em vez de usar o erro do outro para nos colocarmos em um pedestal de superioridade moral através da crítica, a caridade nos convida a descer desse pedestal e estender a mão. A crítica humilha e afasta. O auxílio fraterno educa e sela a união. Não critique, auxilie. Essa frase deveria ser o nosso mantra diário, Felipe, porque ela nos conduz diretamente ao ápice da cura para o melindre, que é a conquista da humildade real. E aqui nós precisamos limpar o significado da humildade. Humildade não tem nada a ver com submissão cega, com se achar o pior dos seres humanos ou se anular. A humildade real é, antes de tudo, lucidez. É a coragem de olhar para o espelho da alma e aceitar a verdade sobre nós, a nossa condição de aprendizes. Se eu me aceito como um aluno que ainda está na escola da vida, por que eu haveria de me ofender quando alguém aponta que eu errei uma questão na prova? Perfeito, Carol. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Conectando isso com a psicologia espiritual e até com a visão de Ramatiz, entendemos que a espiritualização real se mede muito menos pela aparência religiosa externa e muito mais pela disciplina íntima do pensamento, do desejo, da reação e do serviço de amor. O auto-amor começa quando a gente desidentifica o nosso valor essencial do nosso erro temporário. Um erro na nossa conduta não define o valor do nosso espírito. Quando a gente compreende isso, a crítica do outro perde o poder de nos destruir. Ela passa a ser apenas um dado da realidade
que eu posso analisar com maturidade. Se tiver fundamento, eu aproveito para corrigir. Se não tiver, eu sigo em frente em paz, sem necessidade de provar que estou certo. Isso é libertação espiritual. E a Emance nos apresenta um verdadeiro receituário, uma farmácia divina para a cura do melindre. Ela lista remédios práticos, a resignação ativa, a paciência ativa, o otimismo diante dos reveses, o trabalho focado perante as perdas, a boa convivência e, acima de tudo, o perdão. Mas o perdão aqui, meus amigos, não é aquela condescendência de quem se sente superior e desculpa o ofensor. Perdoar, na ótica da reforma íntima, significa parar de brigar mentalmente com a realidade. Significa aceitar a vontade sábia de Deus, sabendo que o outro está no limite evolutivo dele e eu estou no meu. É deixar de carregar o lixo mental dos outros, né? É esvaziar a mochila. O perdão é, antes de tudo, um ato de auto-amor. É a decisão de não deixar que o comportamento desequilibrado de outra pessoa dite o padrão de vibração da nossa alma. O Evangelho nos ensina a brandura e a paciência não como fraquezas sociais, mas como as maiores expressões de força que um espírito pode desenvolver. Forte não é quem reage e bate de volta. Forte é quem consegue reter a própria tempestade íntima e devolver paz. Que reflexão profunda, Felipe! E para a gente fechar o nosso encontro de hoje, fica o convite para a grande virada de chave que esse capítulo da Hermance nos propõe. No momento em que a dor da contrariedade bater à nossa porta, em vez de fazermos a velha e viciada pergunta: quem me feriu? Como ousaram fazer isso comigo? Que a gente tenha a maturidade de respirar fundo e perguntar ao próprio coração: o que em mim ainda dói quando sou contrariado? Qual é a zona de orgulho, de insegurança ou de egoísmo que esse fato veio me ajudar a curar, educar e fortalecer? Essa pergunta muda tudo, Carol. Sair do papel de vítima melindrada para assumir o papel de médico de nós mesmos. O orgulho sempre vai cobrar tributos, mas a humildade sempre vai nos oferecer aprendizado. A mágoa quer conservar a ferida aberta, mas o amor de Deus nos convida a transformar essa mesma ferida em uma cicatriz de sabedoria. Cada contrariedade do dia a dia não é um castigo, é a matéria-prima valiosa para a nossa emancipação espiritual. Que sejamos, então, aprendizes mais dóceis na escola da vida. Muita paz aos seus corações, um abraço fraterno e até o nosso próximo Mergulhando na Reforma Íntima. Muita paz, meus amigos. Até a próxima.